dia, Ribeirão Preto, Piracicaba, Lorena, Itapeva, Ourinhos. Bem-vindo, Ourinhos, ao sistema do EducaSUS, Votuporanga. Parabéns pelo anfiteatro cheio também. Continuando o projeto do EducaSUS, nós estamos hoje na sessão 122 de 2009 e o tema hoje vai ser sobre modelos de obtenção de doadores de órgãos e tecidos, com o Dr. Reginaldo Carlos Boni. Ele é diretor de captação do Banco de Tecidos da Santa Casa de São Paulo. E essa semana os temas vão estar focados exatamente na semana do transplante e de doação de órgãos também. O EducaSUS agradece a Secretaria da Saúde pelo patrocínio desse projeto, bem como a FEOSP, Federação dos Hospitais Beneficentes e Filantrópicos do Estado de São Paulo, e todas as Santas Casas que estão nos vendo ou pelo sistema de videoconferência ou pelo sistema de streaming pelo Brasil todo. Bom, obrigado a todos pela participação. Agora com você, doutor Reginaldo. Bom dia a todos, é um prazer participar desse programa de formação. Acho fundamental que as pessoas consigam utilizar os meios informáticos, a tecnologia, para cada vez mais se aproximarem. Eu vou falar brevemente, vou deixar um tempo para a gente poder discutir, sobre alguns modelos para obtenção de doadores que atualmente nós temos, não só aqui na Santa Casa, como em alguns locais do estado de São Paulo. Passo diretamente aqui ou não? Isso. Antes de falar do processo de doação, particularmente, eu gosto muito de falar sobre a comunicação de más notícias em situações críticas. Como vocês vão ver, a obtenção de doadores, ela passa por um contexto de perda, de perda da família, de uma situação onde o indivíduo não aguardava a morte de um familiar, e é nesse momento que nós acabamos chegando para conversar com a família. Portanto, cabe ao profissional, desde o profissional que recebe o paciente, mesmo antes dele ser um potencial doador, que recebe esse paciente no hospital, lembrar da necessidade da atenção e do colhimento. Portanto, muitas vezes a gente tem um sentimento que a gente não interpreta direito e esse sentimento acaba se voltando numa ação negativa, que o familiar vai assumindo e vai ganhando durante o atendimento. Eu vou só citar um exemplo, como uma situação onde um familiar pede uma informação para a família, para o profissional do hospital, e esse profissional, por exemplo, da recepção não o atende de maneira adequada. Isso é um ponto negativo do atendimento, que quando a gente chegar na entrevista familiar, ele vai lembrar desse ponto e de todos os outros que foram negativos e de todos os que foram positivos. Isso vai acabar fazendo parte da foto fixa que a família tem do processo de doação e transplante. E o nosso objetivo sempre aqui, principalmente na Santa Casa de São Paulo, é junto ao familiar possibilitar ajuda na medida em que ele perdeu alguém que ele gostava muito, tentar diminuir a tensão nesse momento crítico que é da entrevista e finalmente solicitar doação se couber isso naquele momento. O processo de doação ele sempre contempla a necessidade de obter doadores de uma sociedade e essa sociedade ser a receptora desses órgãos que foram gerados. E aí, vocês estão vendo uma imagem, para os que não estão vendo, eu vou dizer os 4 pontos principais, que é a sociedade, a negativa ou a assertiva em relação à doação, a realização da extração do órgão quando o familiar consente a doação e quando existir condição clínica para esse indivíduo ser doador, e finalmente a realização dos transplantes com a distribuição ética, justa e bastante logística do órgão que foi obtido do doador, ou dos órgãos que foram obtidos. Nosso trabalho, portanto, começa com o diagnóstico de morte cefálica. Por isso que é importante que todas as pessoas e todos os profissionais que estejam envolvidos no atendimento do paciente lembrem da possibilidade de que o indivíduo que tem algumas patologias pode evoluir para a morte cefálica. E ele não pode ser desconsiderado, porque quando a gente está falando de morte encefálica, que configura a morte dentro do ponto de vista ético, legal e clínico, nós estamos falando da possibilidade desse indivíduo auxiliar um número grande de outras pessoas que também estão correndo o risco de morte. O diagnóstico está bem consolidado no Brasil. Nós temos uma resolução que é a 1480 de 1997 e que caracteriza a morte como uma entidade de característica irreversível, onde 2 profissionais médicos, portanto é um ato médico, dizem e avaliam clinicamente o indivíduo e com um exame complementar, que pode ser uma arteriografia,
que pode ser eletroencefalograma, que pode ser mais atualmente Doppler transcraniano, acaba fechando o diagnóstico. Esses dois médicos acabam por terminar o diagnóstico e, portanto, é nessa situação que nós podemos fazer a solicitação para doação. Especificamente do ponto de vista dos modelos de obtenção de doadores, nós temos atualmente dois grandes modelos. O primeiro modelo, que é o modelo ultrapassado, que já não se usa mais, era o modelo onde o indivíduo, o médico, fazia o diagnóstico de morte cefálica, falava com a família, retirava o órgão e distribuía e transplantava o órgão. Não preciso nem dizer que isso gerava uma situação de absoluto conflito de interesses, porque eu, enquanto médico, poderia selecionar para quem iria um determinado órgão, né? Então isso abre brechas para várias situações críticas e que, do ponto de vista ético, são muito complicadas. Nos Estados Unidos, finalmente nos anos 80, foram criadas as organizações de procura de órgãos, que é um modelo que nós importamos parcialmente. E essas organizações de procura de órgãos, elas estão situadas fora dos hospitais nos Estados Unidos e cabem a elas identificar potenciais doadores e, portanto, disponibilizar órgãos para determinados hospitais. E, finalmente, o modelo, que é um modelo que nós também estamos incorporando, principalmente no estado de São Paulo e aqui na Santa Casa, é a questão do coordenador intra-hospitalar de doação, que é mais conhecido como o modelo espanhol. Nesse modelo, nós temos algumas diferenças em relação ao modelo norte-americano, principalmente porque o resultado do modelo espanhol ele é muito melhor do que do modelo norte-americano. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos conseguem em média de 20 a 25 doadores por milhão de população, que é um número bastante apreciável. Quando a gente vai para a Europa, essa média está ao redor de 16, mas quando a gente olha especificamente a Espanha, a gente encontra atualmente mais de 35 doadores por milhão de população. E é importante a gente sempre falar nesse modelo, porque ele é o modelo que mais obtém doadores por milhão de população no mundo, né? Esse modelo é um modelo descentralizado, que congrega uma organização nacional com coordenações regionais e, finalmente, em cada um dos hospitais espanhóis, faça esse hospital transplante ou não, existe um ou mais coordenadores de doação, que são vistos como profissionais específicos para essa função. É como o médico que é o pronto-socorrista, ele é o médico que atende as emergências e urgências. A mesma coisa acontece dentro dos hospitais que têm programas ou a potencialidade de doadores de órgãos. No estado de São Paulo, portanto, como todos vocês podem ver por esse mapa, nós temos um modelo importado, que são os modelos das organizações de procura de órgãos. Então, cada uma dessas áreas, no estado de São Paulo, nós temos 10 organizações. Essas organizações, diferentemente dos Estados Unidos, estão dentro de hospitais universitários ou filantrópicos. Então, São José do Rio Preto, Marília, Botucatu, Sorocaba, Ribeirão Preto e Campinas, dentro do interior do estado. E especificamente na Grande São Paulo, que incorpora inclusive a Baixada Santista, a gente tem a Santa Casa de São Paulo, Dante Pazanese, a Escola Paulista de Medicina e o Hospital das Clínicas. E aí a gente compara esse estado, que é quase um país, né, pelas dimensões, a gente compara com a Espanha, que tem aproximadamente 40 milhões de habitantes e que tem uma descentralização bastante importante, que conseguiu um número grande de doadores. Só para citar um exemplo para vocês, muitas vezes a gente acha que os modelos são responsáveis pela não identificação de doadores ou de potenciais doadores. E eu, lamentavelmente, sou obrigado a dizer que isso é um problema médico, né? Isso é um problema da área de saúde, não é um problema das famílias que não querem doar, ou do serviço que não tem estrutura, né? Provavelmente, para não dizer com muita certeza, isso é um problema de atitude. Eu cito dois exemplos aqui de dois hospitais em São Paulo, um que deveria ter 50 notificações de morte cefálica por ano e só teve 11, e outro que deveria ter 10 e teve 13. E a única diferença que existe nesses hospitais é que existe uma pessoa dentro do hospital que notificava as mortes encefálicas. Obter doador é como você conseguir um desfecho de uma situação muito crítica. E se essa situação não é enunciada, não é declarada, não é informada, as equipes de captação elas não conseguem chegar até esses potenciais doadores e convertê-los em doadores efetivos, né? Como que a gente identifica potencial doador?
Eu sempre costumo dizer que onde existe um respirador, existe a potencialidade de se encontrar um doador. Ou seja, onde tem ventilador, deve existir a possibilidade de ter doador. E eu sempre brinco dizendo que coordenador que é coordenador, mesmo que trombar com um ventilador de teto, vai lembrar da possibilidade da doação. Então o ventilador é o nosso grande companheiro aí para identificar potenciais doadores. E esse trabalho aqui na Santa Casa, ele é feito diariamente em mais de 55 hospitais. Obviamente não todos os hospitais são vistos todos os dias. A gente tem uma grade de atendimento, onde nós, o enfermeiro e o médico, vai até a unidade, pergunta para o colega se existe algum potencial doador e, portanto, se existir, nós passamos a acompanhar esse caso. Atualmente, quem pode assinar a doação é sempre um parente da linha reto-colateral até segundo grau, né? Quando a gente tem uma situação onde não existe familiar, nós pedimos autorização para o juiz. Algumas vezes, alguns juízes acreditam que isso é possível, outros acreditam que não e acabam negando a doação. E finalmente a gente vê que o grande entrave no caso das entrevistas, e a gente tem aproximadamente 25 a 30% de negativa familiar, é o problema da falta de entendimento do diagnóstico hematoencefálico. Então a família não é informada da abertura do protocolo, ela tem o direito de ser informada quanto a isso. O atendimento hospitalar pode ser inadequado, como o primeiro exemplo que eu citei para vocês, da atenção que o paciente recebeu, que o familiar recebeu ao entrar ao hospital, e finalmente entrevistas realizadas de maneira inadequada. Para isso, aqui na semana passada, nós fizemos 2 cursos de capacitação em entrevista familiar, em comunicação de más notícias e entrevista familiar, com 2 profissionais da Organização Nacional de Transplantes da Espanha, e nós começamos a mudar uma metodologia e parece que isso já em curto espaço de tempo teve um resultado positivo. Cabe ao profissional da captação e aos colegas que identificam esses potenciais doadores validar esse doador, né? Existe uma série de contraindicações que a gente pode discutir um pouco mais à frente, mas fundamentalmente a maior delas que nós temos hoje, isso ronda os 50% de perda, é por problemas de manutenção e problemas de notificação tardia. Não é por contraindicação absoluta, como por exemplo o caso do HIV ou de outras enfermidades que contraindicam a doação. E finalmente esse ciclo se fecha com a distribuição dos órgãos, que acontece hoje na Central de Transplantes, através de um sistema que funciona via web e que garante que o primeiro receptor ou os primeiros receptores para cada um dos órgãos tenham respeitado o seu direito a ser transplantado. O número de notificações ele vem aumentando com o passar do tempo, né? Isso possivelmente é fruto de um curso que a Secretaria vem fazendo desde 2006 para vários hospitais, inclusive do interior do estado, curso de imersão de 3 dias, onde a gente só discute a questão da doação de órgãos e identificação de potenciais doadores. E o número de doadores para o município de São Paulo, só para a gente ter uma referência, chegou agora em 2008 a 28 doadores por milhão de população. Então a gente está entre os Estados Unidos e a Espanha. O número de órgãos gerados também vem crescendo progressivamente, né? Estima-se que esse ano nós consigamos aproximadamente no estado de São Paulo 670 a 700 doadores efetivos, o que representa ao redor de 3 órgãos por doador. Isso daria aproximadamente 1.800 transplantes ao cabo de um ano. A gente também acredita, e aqui na Santa Casa a gente defende muito isso, que o profissional tem que ser remunerado para essa atividade. Então, ou então parte do tempo que ele utiliza em outra atividade seja utilizado mas para captação de órgãos, para identificação de potenciais doadores. No entanto, ele tem que ser remunerado e tem que ter reconhecido o seu serviço, o seu trabalho. Aqui está o gráfico da Santa Casa de São Paulo. Nós mudamos, eu me incorporei na Santa Casa de São Paulo em 2007, em abril de 2007, depois de uma experiência em 3 anos como coordenador, na verdade de muitos anos, mas eu sempre falo que foram os 3 últimos anos que foram muito importantes, que eu trabalhei no hospital em Barcelona como coordenador e trouxemos parte da metodologia que eles aplicam lá. E a única coisa que fizemos aqui com os mesmos recursos que nós temos foi fazer busca ativa, foi procurar doador nos 55 hospitais que eu comentei com vocês. E nós saímos de uma média de 35 doadores por ano e nós chegamos no ano passado a 117 e a previsão é que a gente chegue a 150, 160 doadores
esse final de ano, nos hospitais que a gente tem, o que representam, né, esses 140 doadores, aproximadamente 47 doadores por milhão de população, um número bastante superior à média espanhola. E, portanto, eu acredito fundamentalmente que tem que haver comunicação, isso é muito importante, tem que ter atitude e ter com essa comunicação, com essa atitude, como ferramentas para a utilização do conhecimento e da gestão. Porque muitas vezes eu posso ter muito conhecimento, mas se eu não tiver comunicação, atitude e gestão, eu acabo não fazendo nada com ele, né? Então eu acho que é fundamental a gente discutir questões que são muito importantes para a sociedade, porque quando eu estou falando do morto, e isso é um chip que a gente tem que mudar, eu na verdade estou falando da possibilidade de salvar um determinado número de pessoas que vão morrer em lista de espera. Então, não depreciar o valor do morto, ele tem um valor social muito grande. E eu deixo essa mensagem para vocês e estou à disposição para perguntas. Obrigado. Queria agradecer ao Dr. Reinaldo Carlos Boni sobre essa explicação bem interessante sobre transplantação e sobre o serviço, como se organiza. Eu tenho umas dúvidas aqui que eu já vinha preparado, porque existe uma grande informação sendo passada para o público, de um modo geral, de que é importante a doação. Mas eu achava que sentia uma falta para as equipes de saúde, porque normalmente tinha essa impressão errada de que isso era feito só em hospital especializado. O transplante do receptor, muitas vezes sim, mas a doação, todo hospital é um grande potencial doador também. E o que faltava, talvez, era a informação dessas equipes em relação a isso, mostrar que, independente se o seu hospital não é um hospital transplantador, o seu hospital é um hospital que tem pacientes que podem ser doadores, e começar a comunicar isso para a comunidade de saúde. Aí vem um outro lado, isso precisa de um preparo, exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Vocês agora estão realmente dando cursos, divulgando para preparar as equipes de todos os hospitais, que os seus hospitais são locais onde existem potenciais pacientes que podem ser doadores. Primeiro, como se comunicar? Você deixou um telefone, mas assim como a centralização, a distribuição hoje dos órgãos captados, eu vi que já está bem organizado com o sistema web. Mas a captação, ela também está dessa forma? Como é que é feito? Por exemplo, se eu estou num hospital no interior do Brasil e lá eu vejo que tem um paciente potencial doador, como é que eu comunico? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro que eu consigo falar alguma coisa sobre o estado de São Paulo, né? Em relação ao Brasil, eu acho muito complicado dar uma resposta, porque a gente tem tantas situações diferentes no país e tantas formas de organização. E isso que eu mostrei aqui, da gente ter organizações de procura de órgãos, só tem no estado de São Paulo, né? A gente não tem isso nos outros estados. A segunda coisa é que muitos hospitais do estado de São Paulo possivelmente não vão conseguir efetivar doadores, mesmo que houver o interesse do médico e mesmo que houver a disposição da família. Por quê? Porque o problema continua sendo, isso não é um problema da captação de órgãos, isso é um problema do diagnóstico da morte encefálica. E eu acho que existe um agente de confundimento aí, que é o seguinte, a gente não deve fazer o diagnóstico de morte encefálica para quem pode ser doador. A gente tem que fazer o diagnóstico de morte encefálica para todo e qualquer paciente que tiver suspeita do diagnóstico. Eu vou dar um exemplo que acho que vocês vão lembrar bastante disso. Se eu tivesse um paciente HIV positivo, que é uma contraindicação formal para a doação de órgãos, eu deveria, enquanto profissional da área de saúde, fazer o diagnóstico da morte encefálica, porque eu posso possibilitar à família o direito à desconexão do respirador. Então isso já está legitimado no Brasil. Existe uma resolução, que é a 1826, se eu não me equivoco, do Conselho Federal de Medicina, e que diz que é ética e justa a desconexão, ética e legal a desconexão de pacientes que estão mortos, e portanto não são mais pacientes, são mortos, quando esses mortos não evoluem para doação de órgãos, desde que exista o entendimento da família do diagnóstico. Então o problema da doação não é o problema da família, não é o problema de não ter estrutura de fazer transplante, não é o problema do acesso à informação, o problema é o diagnóstico. E o diagnóstico no Brasil, ele está apoiado em 2 exames clínicos mais um exame complementar.
Até os exames clínicos, eu acho bastante razoável que todos nós tenhamos condição de fazer. Agora, muitas vezes, alguns hospitais não têm como fazer exame complementar. Isso é uma realidade que a gente vive. Então, o que foi feito aqui no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, com o advento do Doppler transcraniano, como uma forma, uma metodologia de complementar o diagnóstico, o estado, há coisa de 2 anos atrás, fez uma licitação para a Grande São Paulo. E na Grande São Paulo, consegue-se fazer o diagnóstico com uma equipe de Doppler. Isso aumentou, provavelmente nos próximos dias, ou provavelmente no próximo mês, a gente já tem uma situação diferente. A gente tem uma coisa chamada convocação pública, onde várias equipes, várias empresas dizem, olha, eu tenho condição de fazer o Doppler transcraniano e fazer o eletroencefalograma. E o Estado diz, vou pagar tanto por esse exame e vocês, portanto, são várias equipes. E eu motivo, inclusive, cada um de vocês, se tiver equipes que façam Doppler transcraniano, se tiver equipes que façam eletroencefalograma, elas podem, na abertura de uma nova convocação, isso é um processo mais do que nada burocrático, né? Elas podem sim prestar serviço para os hospitais de vocês, né? A gente fez um forte trabalho, atualmente nós vamos ter 7 equipes que vão estar disponíveis em algumas regiões do estado, né? Santos, por exemplo, a gente vai ter, a Grande São Paulo, Campinas a gente vai ter também. Então, pouco a pouco isso vai se adequando. Então, o problema não é o problema da captação. Agora, o que tem que ficar claro também, que é de responsabilidade do hospital fazer o diagnóstico da morte cefálica. É de responsabilidade do hospital. Então, o hospital, se não tem o exame, ele precisa adquirir o exame. Se ele não consegue adquirir, ele precisa reivindicar o exame. Então, a gente não pode pegar e falar assim, não, a culpa é do médico. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, né? A responsabilidade também é do médico, mas o médico tem que ter condição de fazer o exame. E para isso todos nós aprendemos, e tem aí a revisão do Código de Ética, né? Todos nós aprendemos que quando você não tem condição de trabalhar, você tem que reivindicar por essa condição. Não adianta só ficar falando, olha, não tem exame, não vou fazer o diagnóstico, né? Então entendam que as coisas elas são separadas. O diagnóstico feito possibilita a doação de órgãos, né? E a gente, da captação de órgãos, como eu mostrei no começo, tem um divisor de águas. A gente só trabalha com indivíduo morto, né? A gente não trabalha com gente viva. Tá. O hospital então faria uma comunicação para essa central de um potencial doador. Isso. E se o próprio hospital não tendo recurso de confirmar essa morte cerebral, ela chamaria uma equipe de captação que teria um pessoal especializado, e eles teriam como levar essa estrutura para confirmar a morte? Não é a captação que faz isso. A captação, ela é uma ferramenta. Por exemplo, como é que funciona na prática? Vou dizer aqui o exemplo da área de Santa Casa. A gente tem 55 hospitais. Vou dar um exemplo. O Hospital Geral de Guarulhos, tá certo? Que está fora de São Paulo. Nós recebemos essa notificação, um enfermeiro vai até o hospital, avalia o potencial doador, tem os 2 exames clínicos feitos. O que o enfermeiro faz? O enfermeiro solicita, avisa a central de transplante, fala, a gente precisa de um exame complementar para a morte cefálica. E aí um profissional que não é um profissional da captação vai e faz o diagnóstico, completa o diagnóstico da morte encefálica. Mas é isso que eu tenho colocado. Funciona assim. Agora, é óbvio que isso não funciona no Brasil inteiro e não funciona no estado inteiro. Por quê? Porque a central de transplantes entendeu que em um determinado momento existia perda de um grande número de doadores porque não se fechava o diagnóstico, mas isso também não é responsabilidade da central de transplantes. Não a equipe de captação, mas que fosse, vamos colocar uma equipe anterior à da captação, prévia da captação, vai lá exatamente para fazer a comunicação, eventualmente se for necessário, mas também principalmente checar se realmente existe a morte cerebral, porque como nós dissemos que uma parte da falha está na falta de comunicação, até porque talvez a equipe não esteja preparada para falar se está ou não está em morte cerebral, porque não tem como checar isso. Então, na verdade, eu acho que o grande problema de comunicação aí é o medo da morte, né? Todos nós na área de saúde aprendemos que a gente tem que trabalhar com o indivíduo vivo, que a gente tem que garantir que ele sobreviva, que ele entre na UTI, e a gente sempre dá esperança para a família, às vezes em situações muito críticas, onde a gente vê um paciente com Glasgow de 3, né? Quer dizer, uma situação irrecuperável muitas vezes, excluídas as possibilidades de sedação aí, de como a barbitúrico, que seja,
a gente não trabalha com a questão da morte. Então, o primeiro agente que talvez tenha que entender que as pessoas morrem são os médicos, né? Elas precisam, é difícil falar sobre isso, mas a gente precisa ter isso claro, porque senão a gente pode alimentar de falsas esperanças uma família que tem um indivíduo morto. E eu vou dar um exemplo que é um exemplo muito clássico. A gente teve uma entrevista familiar onde o colega tentou colaborar, ele estava muito disposto a conseguir a doação, só que, no entanto, no final da entrevista, quando a família já havia consentido a doação, ele chega para a família e fala assim: agora, só por um milagre. Obviamente, acabou a doação, porque então ele ainda deu uma possibilidade, né? Passou para Deus o problema e falou: ó, se Deus resolver, nós fizemos até o que nós pudermos. Se Deus resolver, existe a possibilidade de recuperação da vida, o que obviamente, né, do ponto de vista clínico, não estou discutindo a questão religiosa aqui, mas do ponto de vista clínico, todos nós sabemos que o indivíduo em morte encefálica é um indivíduo morto e que, portanto, tem até o direito ao atestado de óbito. Então, é a comunicação que pode prejudicar muito a obtenção de doadores e a possibilidade de informar a família que o indivíduo está morto e ela poder sepultar esse indivíduo. Bom, quero passar para o Votuporanga. Bom dia, Votuporanga. Queria perguntar para a equipe de Votuporanga se tem algum coordenador ou alguém especializado, como está a situação em Votuporanga para essa capital de doação de órgãos. Bom dia. Bom dia, meu nome é Jéssica, eu sou estagiária de enfermagem aqui da Unifeb e aqui em Votuporanga, por enquanto, nós não temos nenhuma dúvida sobre a doação de órgãos. Mas tem uma equipe de vocês que está preparada para fazer a comunicação ou para comunicar uma central sobre a possibilidade de um paciente doador? Não, aqui nós estamos em estagiários mesmo. Também quero passar para o Ourinhos. Bom dia, Ourinhos, bem-vindo ao Sistema EducaSUS. Como que é a organização de vocês aí quando tem um paciente potencial doador? Existe uma equipe que faz essa comunicação? Como é feito hoje em Ourinhos isso? Ourinhos, precisa ligar o microfone. Acho que o microfone está desligado. Oi, Ourinhos, hoje nós temos aqui 2 médicos que fazem esse serviço. Nós estamos numa fase de readequação do serviço de captação de órgãos. Nós já tivemos alguns casos de doadores aqui, mas ainda precisamos avançar bastante para melhorar esse serviço aqui no hospital. Bom, para nós é exatamente isso, Reginaldo. Conversando já um pouquinho com o Votuporanga e Ourinhos, uma das barreiras que eu acho de talvez insucesso da captação somos nós, a equipe de saúde, que a gente não... até por uma coisa de desconhecimento, às vezes a gente não tem isso quando nós nos formamos na faculdade, seja como médico, enfermagem ou qualquer outra equipe de saúde, qualquer profissional da área de saúde, a gente não teve isso às vezes na formação. E hoje também isso avançou muito do ponto de vista de abordagem à família, de abordagem da equipe médica, e realmente está faltando curso. Isso que eu acho uma coisa interessante. Ele perguntou do curso, não falei do curso, né? Na verdade, depois que eu voltei de Barcelona, que foi em 2006, em agosto nós começamos a fazer um curso de imersão de 3 dias para, primeiro, os profissionais de todas as organizações de procura de órgãos do estado de São Paulo. Então, formamos todos os profissionais. Depois, nós selecionamos 15 hospitais de cada uma dessas organizações de procura de órgãos. Ou melhor, as organizações selecionaram e nós fizemos novamente o curso para todos esses 150, 200 profissionais de todas as organizações de procura de órgãos. E, finalmente, nós abrimos esse curso para inscrição. Então, a gente tinha pela web. Então, a gente tinha muita inscrição do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, Rio de Janeiro. E no interior a gente teve muita inscrição. A gente conseguiu fazer 18 cursos. Desses 18 cursos foram capacitados, eu diria até melhor, informados, né? Porque a gente não consegue capacitar ninguém em 3 dias. Foram informados sobre o processo de doação mais de 600 profissionais. E esse ano o Estado ele resolveu trabalhar com o coordenador intra-hospitalar e fez o último curso, que foi em abril desse ano, e nós
temos atualmente 31 profissionais nos hospitais da Grande São Paulo, trabalhando como coordenadores, e o nosso foco de atenção são esses hospitais agora. Né? Isso não quer dizer que no próximo ano nós não vamos abrir cursos de novo, porque a gente entende que é importante esses cursos acontecerem, e essa comunicação é sempre feita pela página da Secretaria, pela web. Então, e todas as OPs são informadas. Então, vocês que estão no interior, o ponto de contato de vocês são as organizações de procura de órgãos. Né? Não é, quer dizer, são eles que têm que dar sustentação para o trabalho de vocês. E quando vocês tiverem problema, vocês têm que entrar em contato com eles. Existem problemas? É óbvio que existem. A gente está num processo de capacitação, de formação, desde 1997, quando veio a lei, quando a coisa começou a ficar um pouco mais clara para todo mundo. E a gente está indo por um caminho bastante positivo, mas precisa ter a cobrança, precisa ter a participação de todo mundo. Bom, queria passar para Itapeva. Bom dia, equipe de Itapeva, como vocês estão? Eu queria saber como é que está organizado a captação de órgãos aí em Itapeva. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Reginaldo, que acho que já esteve aqui em Itapeva. Nós temos no papel quase tudo certo, a comissão constituída. Temos o nosso coordenador intra-hospitalar, que é o Dr. Vinhas. Optamos por usar o ultrassom transcraniano, e um dos radiologistas deve estar fazendo o curso agora em outubro ou novembro, que era uma das nossas dificuldades, encontrar um curso de ultrassom transcraniano. Porém, eu gostaria de falar uma experiência que nós tivemos aqui com a captação de córnea. Embora eu sei que é diferente, mas é o início da abordagem à família. Então, nós fizemos uma parceria com o BOS de Sorocaba, e esse serviço é realizado pelos enfermeiros do hospital. Para nossa surpresa, nós temos um número grande de captação de córnea. Então, pensando nisso, eu acho que, além dessas imersões para os médicos, eu acho que a Secretaria devia de fazer alguma coisa relativa aos enfermeiros. Eles trabalham numa equipe multiprofissional dentro das UTIs e poderiam ser colaboradores para que isso realmente fosse possível. Nós não podemos esquecer que nós, na área da saúde, fomos treinados apenas para salvar vidas. E quando a gente fala em órgãos, em transplante, o próprio profissional médico se retrai um pouco e eu acho que dificulta. Eu acho que é isso. Obrigada. Na verdade, quando eu falei dos cursos de formação, esses cursos eram para profissionais da área de saúde, não foram apenas médicos que fizeram. O que nós fizemos em abril desse ano foi o curso para 31 médicos, porque a gente, infelizmente, demorou para entender que o problema era o diagnóstico de morte cefálica. Esse era o problema, e isso é um ato médico. Então, a gente entende sim que a equipe multiprofissional é fundamental nesse processo. Mas se não houver o diagnóstico de morte cefálica, a gente não tem processo. Então, a gente aprendeu, né, durante esses 2 anos que valeria a pena agora trabalhar especificamente com médicos. Isso não quer dizer que a gente não vá trabalhar com outros profissionais da área de saúde, que são tão valoráveis e às vezes, né, têm um papel fundamental no processo, e no próximo ano a gente tem ideia de continuar com esse programa. A equipe que trabalha com a captação desse doador, ela é multiprofissional. O diagnóstico é feito pelo médico. O diagnóstico é um ato médico. E aí, os recursos para se fazer esse diagnóstico, foi diagnóstico através de ultrassom ou outras metodologias, isso também é dado nesse curso, a capacitação para isso. Não, porque o que acontece? Eu sou bastante crítico em relação ao diagnóstico de morte cefálica, porque esse diagnóstico foi determinado do ponto de vista legal em 1997 e 98, quando veio a lei. Então a lei disse para o Conselho Federal de Medicina: me digam, o Conselho tem que me dizer quem é o indivíduo em morte encefálica no Brasil. Porque até então a coisa era meio confusa, né? Então o Conselho Federal de Medicina veio, disse quem era o indivíduo em morte encefálica e associou a necessidade de um exame complementar. Em alguns países do mundo esse exame não é necessário. Em outros países do mundo, eu não preciso esperar 6 horas para fazer um exame e depois repetir esse exame, né? De modo que eu posso, do ponto de vista legal,
está morto na Espanha e está vivo no Brasil. Só para vocês terem uma ideia de como isso... Mas do ponto de vista clínico, eu vou estar morto nos dois lugares. Então, o entendimento de que o diagnóstico é clínico, ele tem que ser muito claro. Então, o diagnóstico é clínico. O exame complementar, ele pode acontecer. E, portanto, nós, sim, mostrávamos quais eram os exames complementares durante o curso, até simulávamos um Doppler, né? Esse é um curso bastante dinâmico, o Dr. Vinhas aí de Itapeva fez, ele deve bem saber disso. A gente mostrava a importância, por isso que Itapeva também, né? Eu fiz uma visita a Itapeva, né? E aí eu vi toda a condição que eles têm de fazer diagnóstico e o problema realmente, como foi dito, o problema era o diagnóstico, né? Então, a gente entende que esses cursos eles têm que pelo menos dizer para o médico, olha, quais ferramentas você pode utilizar e por onde que nós podemos caminhar. Ótimo, Lorena, bom dia, equipe de Lorena. Como é feita a comunicação, toda a parte dinâmica do transplante e da captação de doadores? Bom dia, aqui a gente tem uma certa dificuldade de estar acompanhando a maioria dos casos que há morte cerebral, até mesmo pelo diagnóstico, que é bem difícil, mas principalmente para a abordagem da família, porque a gente, sinceramente, a gente não tem como orientação para como está conduzindo. Então, não sei se teria um regimento interno, um modelo de regimento para estar definindo responsabilidades, para a gente ter mesmo uma direção para estar definindo de quem a responsabilidade está tomando as atitudes. Então, se fosse possível, tá transferindo essas informações para a gente agradece. Novamente, Lorena, eu não sei qual região do estado e qual organização de procura de órgãos que é responsável por ela, né? Mas o seu ponto de apoio é a organização de procura de órgãos da região, né? O que a gente está fazendo aqui na Santa Casa é curso de capacitação profissional para entrevista familiar. Então a gente já teve 2 cursos na semana passada, como eu comentei, e a ideia é que a gente replique esses cursos durante o ano. A entrevista familiar é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Não é uma conversa informal, não é uma coisa... A Priscila amanhã vai estar aqui falando sobre entrevista familiar, eu não quero me adiantar, né? Mas é algo que a gente tem que fazer, né? Ninguém aqui aprendeu a conversar sobre momentos críticos com as famílias, mas muitos de nós aprendeu como faz para entubar, né? A gente também não sabia, aí a gente aprendeu. A gente também tem que aprender a dar uma má notícia, porque uma boa notícia eu posso dar daqui, né? Oi, Itapeva, tudo de bom aí? Foi legal, né? Isso é uma boa notícia, mas uma má notícia eu nunca posso fazer à distância e de uma forma completamente informal. Então tem metodologia, a Priscila, que está aqui, vai falar com a gente amanhã, né, sobre a questão da entrevista. Bom dia, equipe de Piracicaba. Tony, tudo bem? Queria saber como é feito em Piracicaba não a comunicação, mas se existe uma rotina para observar se no hospital existem potenciais doadores e como é feita essa comunicação para alguma central. Bom dia, eu vou estar passando a palavra para a Jaqueline, ela é coordenadora da comissão intra-hospitalar de transplante, e também eu deixo a palavra aberta. Nós temos representantes aqui da Santa Casa de Rio Claro, a quem agradeço a participação e também fica à vontade se tiver algum questionamento. Bom dia a todos. Aqui na Santa Casa nós temos uma missão formada por médicos, psicólogos e enfermeiros e serviço social. A nossa comunicação ela é com a Organização de Procura de Órgãos da Unicamp. Nós fazemos a notificação de todos os potenciais doadores. No entanto, até o senhor nos esclareceu agora, até o paciente que não é um possível doador, no caso do paciente com uma doença infecto-contagiosa, é necessário fazer a notificação. É um quadro que anteriormente nós não fazíamos e agora nós estamos iniciando essa fase. Algumas dúvidas nesse sentido seria em relação ao diagnóstico. É necessário fazer o diagnóstico clínico e complementar de um não possível doador, né? Então essa era uma dúvida que eu tinha. Com relação a córneas, nós temos um banco de olhos aqui que fazemos a captação das córneas. É um banco só coletador, nós fazemos a enucleação, só os enfermeiros que fazem esse procedimento e encaminhamos para o BOS, né, o Banco de Olhos de Sorocaba.
E aí algumas outras perguntas que era no sentido do paciente com diagnóstico de morte encefálica, concluído com o exame complementar. Eu gostaria de saber de que forma que vocês falam com a família no sentido de desligar o respirador. Se é só verbal esse contato ou se vocês fazem esse contato por escrito, porque existe uma dificuldade muito grande hoje com esse conhecimento da família, né? Muitas vezes eles não compreendem, então eu gostaria de saber como que se dá esse processo. Obrigada. Bom, a primeira coisa que eu acho que você não pode ter ficado com dúvida é que diagnóstico de morte cefálica a gente tem que fazer para quem tem a suspeita da morte, tá certo? A segunda coisa é que, do meu ponto de vista, a coisa é tão complicado para o médico e para a equipe de saúde falar sobre morte que o Conselho Federal de Medicina precisou fazer uma resolução para dizer que aquele indivíduo morto precisaria ser desconectado do ventilador. E eu acho que talvez não tenham sido muito felizes no corpo dessa resolução, porque mais ou menos vincula essa decisão ao entendimento da família do diagnóstico de morte cefálica. Então, do meu ponto de vista, o indivíduo que está morto, ele merece ser velado e sepultado. E, portanto, não existe nenhum cabimento ético, moral, clínico de sustentação de um indivíduo morto numa UTI com custo elevado que não seja doador. Então, eu acho que sim, tem que ser dada a possibilidade para a família, mas antes o hospital tem que entender que isso é uma coisa ética, justa e coerente. Porque senão o que acaba acontecendo é que isso acaba virando uma questão filosófica, né? Eu que sou médico, no meu entender, eu acho que não tem que desconectar. Ou no entender do outro, isso cria uma confusão para a família, para o hospital, para a área de saúde, absolutamente desnecessária. Quer dizer, o indivíduo que está morto, ele merece sim ser velado. Inclusive, saibam vocês, que quando vocês dão um diagnóstico de morte cefálica, vocês precisam dar um atestado de óbito. Quando você der o atestado de óbito, a família vai fazer o quê? Se você não desconectar ele do respirador e ele no doador, né? A gente não pode ter uma atitude, usar uma palavra que é até uma palavra um pouco forte, a gente não pode ter uma atitude hipócrita de ficar mantendo de maneira artificial, abaixando a dopa, tira o antibiótico, dá um pouquinho menos de soro, põe um oxigênio a 21%, né? Para aquele morto parar. E além do que, esse morto custa caro, esse morto deixa de ter cuidados de higiene muitas vezes, porque fala, não, primeiro eu vou cuidar, né, dos outros, ele já está morto, daqui a pouco vai parar, esse daqui a pouco pode demorar dias, né? E além do que, ninguém perguntou, mas é uma coisa importante, que muitas vezes a pessoa tem medo de propor isso porque tem medo de ser processado. Aí o médico fala assim, não vou propor isso para a família porque eles vão me processar, né? Amigos, a gente pode ser processado por qualquer coisa. Até pelas coisas que eu disse aqui, alguns de vocês podem não concordar e me processar. Isso é um risco. Agora, o risco maior é ser processado por alguém ou por algum familiar que está no pronto-socorro, com alguém que precisa de um leito de UTI de um paciente infartado e você está cuidando de um morto lá sem nenhuma finalidade terapêutica, porque o transplante pode ser visto como uma finalidade terapêutica, ou sem nenhuma finalidade. Então, pensem nessa questão, essa é uma questão que nasceu na classe médica e a gente acaba não dando a possibilidade para as famílias de velarem os seus mortos como elas gostariam. Então pensem nisso e não tenham medo de propor. Isso é consistente, isso é defensável, isso é ético. Aí, para quem tem já os seus núcleos de coordenação para comunicar com a família, como no caso de Piracicaba, isso já está montado, eu acho que está mais tranquilo. Para quem não tem, a minha dúvida nesse momento, os hospitais que não têm uma coordenação, não têm uma central, primeiro é procurar capacitar o pessoal fazendo um curso. Isso. Segundo, é ter alguém, talvez, na instituição para comunicar a esses centros de referência em captação, e aí é uma equipe que vai comunicar com a família. É isso? Então, na verdade, assim, quando a gente tem... como o estado está dividido em regiões, como o pessoal de Piracicaba falou, quando tem algum potencial doador, eles entram em contato com Campinas. É de responsabilidade da Organização de Procura de Órgãos de Campinas dar sustentação para vocês. Isso é responsabilidade, né? Não estou fazendo isso porque eles são bonzinhos ou porque eles querem. Isso é responsabilidade deles, como é responsabilidade da gente, na Santa Casa, quando tem um telefonema
do Hospital do Mandaqui, de Guarulhos, seja lá de onde for da nossa área, a nossa responsabilidade é até lá, né? A comunicação da má notícia, ela tem que ser feita durante todo o processo. E qualquer um de nós pode fazer isso. O que tem que acontecer é que quem fizer essa comunicação, no caso da solicitação da doação, tenha que ter minimamente a informação de como funciona o processo e conseguir conduzir a entrevista familiar, né? Não adianta eu querer dar uma entrevista familiar para um familiar que acabou de perder um filho e eu começar a chorar no meio da entrevista. Esse familiar vai me olhar e falar, escuta, mas se o senhor está chorando, o que o senhor quer que eu faça? Que eu doe? Né? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que vai sendo construída e tem uma coisa que ela falou que é importante. Eu falo muito mesmo. Tem uma coisa que ela falou que é importante, que são as comissões intra-hospitalares, né? Isso é uma determinação do poder do Sistema Nacional de Transplantes. Aqui em São Paulo a gente acredita sim na figura do coordenador intra-hospitalar. Então uma pessoa ela tem que ser remunerada para isso. Né? E o Dr. Pereira, que é o coordenador da Central, que vai estar aqui, vocês vão poder falar com ele também, defende muito que a gente não tem que usar avental cor-de-rosa, embora ele seja muito válido e muito importante. Né? A gente tem que usar avental branco, então o indivíduo tem que ser remunerado para fazer essa atividade. Certo, e realmente isso é importante. Tem um treinamento para comunicação. Quer passar de volta para Piracicaba? Tem a equipe de Rio Claro fazendo uma pergunta para Piracicaba. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Quando o familiar autoriza, muitas vezes não tem pai e mãe, a gente tem os irmãos. Teve um caso aqui que o doador ele tinha 11 irmãos e um era contra. Então a gente acabou não aceitando a doação por uma questão até de medo mesmo, no sentido de dar um problema, sei lá, mais para frente. Então, num consenso com a administração, então a gente acabou não efetuando essa doação, essa captação. E outra pergunta seria se você já vivenciou uma situação na qual a família autorizou a doação e depois mudou de opinião e veio para cancelar o termo de doação. Que aqui a gente vivenciou uma situação dessa há pouco tempo e nós não sabíamos como lidar e acabamos aceitando a opinião da família. Bom, eu acho que você tem a resposta para as duas perguntas, né? E eu acho que vocês procederam de maneira absolutamente correta e ética. Por quê? Porque a decisão pela doação passa pelo consentimento familiar, não necessariamente de um ou outro indivíduo da família, né? Eu sempre costumo dizer que a entrevista familiar e o consentimento, eles não são como uma eleição, né? Que ganha, quer dizer, dos 11, 10 votaram a favor ou contra. O que nós vamos fazer com esse contra? Não vamos escutar? Não, a gente tem que escutar. Tem que escutar porque o problema, como você disse, ele começa não mais para frente, ele começa dentro do hospital. E ele vai se perpetuar para o resto da vida dessa família. Então, a melhor coisa é, primeiro, tentar conversar com esse irmão que não era favorável à doação e entender por que ele não era favorável e tentar reverter essa negativa, né? Às vezes o irmão está mal esclarecido e foi esclarecido por um terceiro. Então, ele tem dúvida e então, na dúvida, ele diz não, né? Se você não conseguir isso, tem que acatar a decisão familiar. E a segunda situação que vocês acabaram voltando atrás na negativa, né, da doação, ela também é procedente. A única coisa que a gente fala aqui de diferente para a família é o seguinte: se vocês resolverem não doar mais, que vocês avisem e a gente só pode parar com o processo antes de entrar no centro cirúrgico. Porque a partir do momento que eu ponho em risco a vida de quem vai receber o órgão, eu já não posso mais parar o processo. Entendeu? Então, assim, se isso não compromete o indivíduo que vai receber o órgão, você sim tem que parar com o processo. Porque a família tentar reverter a negativa, não reverteu, a família não quer doar mesmo, muito obrigado. Esse papel que é o termo de consentimento não tem nenhum valor, você rasga, entrega para a família e fala, fiquem tranquilos, ninguém vai retirar nenhum órgão ou tecido que vocês não tenham consentido. Eu acho parabéns, eu acho que essa é a conduta adequada. Outra pergunta, Piracicaba, e a equipe de Rio Claro que está em Piracicaba. Não, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito de como que o Ministério poderia trabalhar na mídia, porque acho que tem uma grande influência a mídia em cima disso daí. Até a Jaqueline comentou
que foi o ano passado, de um caso que houve da menina Eloá, que acabou fazendo a doação, e ela percebeu que nessa fase a mídia ficou muito focada nisso daí, houve um aumento do número de doadores. Então, como poderia ser trabalhado isso daí? E um outro aspecto que a gente está discutindo aqui, a gente vê muito pesquisa, lógico que ainda nada aprovado, mas a elaboração e desenvolvimento de alguns órgãos através de laboratório, para que possivelmente consiga minimizar aí a angústia de quem está precisando de um transplante. O senhor doutor acredita se isso estaria resolvendo ou não a situação do número da demanda nossa? Laboratório, não entendi a pergunta. Não, então assim, ó. Eu não entendi a sua pergunta. A questão da mídia. Não, isso eu entendi. Só não entendi a questão do laboratório. Tá. A gente vê hoje na televisão o desenvolvimento de alguns tecidos feito por laboratório. Tá. E se isto sendo aprovado, se acabaria sendo totalmente legal e se resolveria o problema da nossa demanda. Tá. A primeira questão em relação à mídia, eu acho que a mídia tem que ser nossa parceira. Mas se eu tivesse 10 milhões de reais, eu provavelmente não gastaria 150 mil reais em divulgação para a população. Porque a melhor divulgação que a gente pode fazer é através do trabalho que a gente faz e a população percebe. E não adianta eu ficar colocando um monte de cartazes na rua, principalmente porque a mídia de grandes populações passa pela televisão. E propaganda em televisão é muito cara. E para ela ter algum efeito, ela tem que ser sustentada. Então não adianta eu gastar milhões de reais com propaganda e não capacitar o profissional médico ou da área de saúde para conversar com a família, para fazer o diagnóstico de morte cefálica, etc, etc, etc. Né? E portanto aqui a gente, em São Paulo, a gente não faz propaganda. Vocês podem ver que, assim, raramente, uma vez ou outra, a gente acaba indo para a mídia por uma solicitação deles, mas a gente não fica fazendo divulgação. Sejam doadores, veja que bonito que é isso. Né? Isso não passa e provavelmente não é nenhum plano para o futuro que a gente faça divulgação na mídia. O que a gente quer fazer é capacitar os profissionais. A segunda coisa, que é a produção de tecido, de órgãos, ela ainda está em fase experimental, mas ela pode sim ser uma fonte de órgãos no futuro. Né? Mas por hoje, para um órgão, a gente precisa ter um doador vivo ou um doador falecido. Queria passar também para a equipe de Ribeirão Preto. Bom dia. Como é que é a dinâmica e a rotina da captação de doadores? Pegar esse negócio na mão, não? Deixa eu falar. Oi, boa tarde. É Fátima, sou coordenadora aqui da Comissão Intra-Hospitalar. Oi, Reginaldo. Eu queria dizer que a comissão aqui intra-hospitalar, ela funciona, né? A gente faz busca ativa dos prováveis doadores. Em si feito a primeira prova de morte encefálica, a OPO, né, local, ela é comunicada, os exames são coletados e o processo é dado continuidade. Atualmente, há coisa de 2 meses atrás, a OPO se reuniu conosco, visando a possibilidade de concentrarmos aqui na Santa Casa, além de todo o diagnóstico, a comunicação de más notícias, porque isso a gente já faz, né? A gente tem uma penetração boa junto à família nessa situação. Agora, o nosso problema atual está sendo a captação. Tá? Eu queria que o Dr. Paulo, que é parte integrante, extremamente ativa da comissão, falasse um pouquinho da última experiência que ele teve em relação à captação do coração, aqui que a gente teve. Boa tarde a todos. Bom, a gente, como a Fátima falou, nós somos responsáveis pela terapia intensiva aqui do hospital e também somos da comissão. E o processo, ele corre muito bem aqui dentro. Só que a gente tem tido problemas na captação mesmo. Eu vou te dar um exemplo que foi o último, mas que na verdade foram os 4 últimos. A gente estava com um menino de 18 anos, um traumatismo craniano grave, e que, enfim, foi operado e evoluiu para ME. E aí a gente notificou, São Paulo
ficou interessado na hora pelo coração do rapaz. São Paulo também, eu não me lembro agora qual hospital, também queria o pâncreas. E o rim e tal, isso já vem para cá, para o HC mesmo. Mas principalmente o coração e o pâncreas que iam para São Paulo. E simplesmente o Ronaldo, que inclusive, se eu não me engano é Ronaldo, o cirurgião cardíaco que tira o órgão, e coincidiu de nesse dia, além de nós sermos os responsáveis pelo CTI, nesse dia era meu plantão noturno no CTI. E o processo terminou por volta das 18 horas e o Ronaldo não parava de me ligar desesperado porque ele simplesmente não conseguia um meio de locomoção para vir para cá. Depois me ligou o hospital, que eu não me lembro qual agora, do pâncreas, o mesmo problema. E ele me ligando de meia em meia hora para saber o estado clínico do paciente, dose de droga vasoativa, como é que está o último raio-x, o eletro, enfim. E eles desesperados porque eles não conseguiam meio de transporte para vir. E eu queria saber por que isso, nos dias atuais, ainda acontece no nosso país. A questão do transporte, eu falo isso com muita tranquilidade, porque a central de transplantes disponibiliza transporte para buscar órgão onde for. Eu posso citar exemplos, por exemplo, de equipes que foram buscar órgãos no Acre. E quem pagou foi a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Então, hoje, se o Dr. Ronaldo precisar de fretar um jato e ir até Ribeirão Preto, o Estado paga. Tá certo? Como paga para qualquer outra equipe para buscar órgão. Então, quais são as vias de buscar órgão? Pode ser a via terrestre, então vai por carro. Então, a Secretaria disponibiliza e paga transporte por via terrestre. No caso do coração, eu entendo e é óbvio que é complicado retirar um coração em Ribeirão Preto e utilizar em São Paulo, porque o tempo de isquemia fria não pode superar 6 horas, portanto o transporte terrestre seria inviável. Isso não quer dizer que o Dr. Ronaldo não pudesse pegar um carro que a Secretaria de Saúde disponibiliza através de uma empresa privada. Esse carro levaria o Dr. Ronaldo até Ribeirão Preto e aí ele poderia acionar um jato de Ribeirão Preto e vir para São Paulo e chegar aqui em 45 minutos, 1 hora. Então, eu acho que a questão do transporte está muito bem caracterizada desde 2005. E a Secretaria de Saúde paga, sim, e tem programas de atenção de transporte sem nenhum problema. Né? A outra coisa é que quando a gente tem, por exemplo, um doador e a gente precisa de outro tipo de transporte aéreo, todas as companhias comerciais, elas disponibilizam ou trazer o órgão e levar o cirurgião e trazer o órgão. Né? Obviamente que às vezes o horário que isso acontece pode ser complicado, por exemplo, no meio da madrugada, você não ter uma companhia comercial. Outra forma que a gente tem, a FAB, que algumas vezes tem dificuldades. E outra forma que a gente tem, e eu sou prova viva disso, porque eu já fui para Pariquera-Sul. Vocês sabem onde fica Pariquera-Sul? Fica longe daqui. Nós somos de helicóptero com a polícia militar. Então, assim, a forma de transporte, ela está disponível. O HC, o Hospital das Clínicas de São Paulo, o INCOR, tem sim pago todos os transportes. Agora, se o Dr. Ronaldo não conseguiu, inclusive você pode até fazer isso por escrito. Eu me comprometo a ver o que aconteceu para que você tenha uma resposta absolutamente clara, escrita, o preto no branco, né? Porque assim, a Secretaria disponibiliza o transporte. Agora tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer, já que você falou do coração. Quando a gente vê fígado, são utilizados mais de 95% dos fígados. Dos rins, mais de 95%. Os pâncreas, ao redor de 70%. Né? Os corações são utilizados ao redor de 20% de todos os doadores. E os pulmões, em torno de 7%. Então, eu não sei se é só uma questão de transporte. Né? Mas eu gostaria que você fizesse isso por escrito, porque aí a gente pode te dar uma resposta por escrito também. Eu não estou falando o nome da secretaria aqui, eu estou em nome da Santa Casa, mas como eu trabalho lá, eu acho que isso é um procedimento absolutamente adequado. Né? Você faz essa sua observação por escrito e a secretaria vai responder. Esse fato pode ter sido isolado, mas é um fato, porque assim,
O processo foi tudo concluído por volta das 20h30 e esse paciente subiu para o centro cirúrgico depois que chegou a equipe do pâncreas e do coração por volta de 10 horas da manhã, mais ou menos. E assim, ele passou a madrugada inteira em contato comigo, porque era o meu plantão no CTI, e o que ele me informou era isso, que inclusive o pâncreas também alegou esse mesmo problema, o pessoal do pâncreas de São Paulo. Então, imagino eu que tenha sido um fato isolado, mas é um fato. Então, mas aí, se eles quisessem ter vindo durante a madrugada para Ribeirão Preto, de carro, tem disponível carro. Às vezes não tem condição meteorológica de sair um avião ou helicóptero. A gente tem que contar com essas impossibilidades, mas eles poderiam ter chegado aí antes. Você entendeu? Poderiam ter chegado aí antes e poderiam ter solicitado um transporte aéreo para voltar. Então, eu gostaria que realmente você relatasse esse caso, porque isso, como você disse, não foi o primeiro caso, já aconteceram 4 vezes e a gente aqui em São Paulo também tem esse tipo de problema. Tá certo? Então, realmente precisa relatar para a gente ver onde está o problema. Acho que é importante esse alerta aqui, essa troca de informações aí de Ribeirão, traz um novo dado aqui para o doutor Reginaldo, é importante essa orientação, acho que para a gente poder melhorar o sistema de saúde para todos. Quero passar uma última rodada, já pelo horário, para Ribeirão, Piracicaba, Lorena, Itapeva, Ourinhos, Votuporanga. Alguma pergunta sobre esse tema? Tony, Piracicaba. Doutor, foi colocado a questão de quem assume o papel de coordenação da comissão de transplante, de intra-hospitalar de transplante, que vale uma remuneração a esse coordenador. E como essa comissão ela é registrada e tem o credenciamento dela executado, esse valor tem alguma coisa a ver com que o Ministério possa estar executando, ou cada hospital que tem que determinar e esse pagamento seria por conta do hospital? Falou de dinheiro, a coisa complica, né? Na verdade, quando se criou as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos, isso foi uma decisão ministerial. E ela não veio acompanhada, como vocês bem sabem, de qualquer particularidade na remuneração. Então, essa pergunta tem que ser feita pelo Ministério, que é a mesma pergunta que você fez, eu já fiz para o Ministério. Eu falei, e aí? Né? Quer dizer, é muito fácil eu colocar uma série de pessoas aqui trabalhando por uma determinação do Sistema Nacional de Transplantes ou do Ministério da Saúde e não dar condições para essas pessoas trabalharem. Né? Então, essa é uma pergunta que tem que ser direcionada ao Ministério. Aqui, na capital, o que nós conseguimos fazer foi dizer para as organizações de procura de órgãos que elas têm que remunerar bem os seus profissionais. Tá? Aqui na Santa Casa, os profissionais são remunerados. Tem um projeto no Estado, que agora contempla 31 hospitais, que tem um médico em cada um desses hospitais. Possivelmente, até o final do ano, nós não teremos todos esses médicos por uma questão de identificação de produtividade, de potenciais doadores, e porque muitas vezes o hospital não tem potencialidade para gerar doadores. Né? Então não tem sentido também ter o gasto do erário público, do dinheiro público para ter um médico, onde no hospital que não vai ter doador. Então essa pergunta tem que fazer para o Ministério. E eu te orientaria a fazer como eu, fazer essa pergunta e ver o que eles vão te responder. Né? Isso não é uma competência do Estado, uma vez que a determinação é ministerial e não estadual. Votuporanga também levantou a mão, por favor, Votuporanga. Cadê o Votuporanga? Uma pergunta do Votuporanga? Votuporanga. Não, aqui não há nenhuma pergunta. Muito obrigada. Eu sei que alguém levantou a mão em Votuporanga. Estava alguma outra pergunta sobre esse tema? Não sei se Tony está satisfeito com essa resposta do Dr. Reginaldo. É isso mesmo? Alguma outra dúvida? Não deve estar muito satisfeito, né? Porque eu também não fico satisfeito com essa resposta, mas infelizmente é o que acontece do ponto de vista do Ministério. Na verdade, é a metodologia com todos os credenciamentos que acontecem e que exigem, às vezes, a inclusão de um profissional a mais para uma determinada área, mas assim, só vem realmente a legislação, a verba nunca vem. Agora uma saída... Talvez uma saída seja o profissional que trabalha com isso dentro do hospital gastar algumas horas do seu tempo, da atividade principal, e fazer essa atividade. Né? Então, ter um entendimento com a direção do hospital e falar, olha, eu trabalho 8 horas,
posso dedicar 2 horas do meu tempo para a questão da doação de órgãos e tecidos? Se o hospital concordar, eu acho que isso também é uma forma de valorizar e remunerar o profissional pelo trabalho. Eu acho que foi bem excelente. Não sei se Tony, alguma outra pergunta sobre isso? Não, obrigado. Acho que foi bem interessante. Votuporanga, obrigado. Ourinhos, Itapeva, Lorena, Piracicaba e Ribeirão Preto. E essa semana continuamos com um tema sobre transplante, sobre captação de órgãos. E amanhã nós estaremos aqui com a doutora Priscila, que vai estar falando sobre comunicação de más notícias, entrevista familiar à doação de órgãos. Fica aqui o convite para todos. Então existe um curso coordenado pela Secretaria da Saúde e que eu acho que isso é de grande valia para todos os profissionais. Nós vamos estar retornando amanhã, das 11 ao meio-dia, para discutir agora realmente a comunicação de más notícias. Obrigado a todos pela participação e o doutor Reginaldo, que está aqui também apresentando um pouquinho da tua experiência. Até mais, obrigado a todos. Obrigado.